Olá pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui no 44º Congresso Brasileiro de Angiologia e de Cirurgia Vascular com esse tema de desmistificar a inteligência artificial, falar sobre análise preditiva. Nessa apresentação, que está limitada a 25 minutos, eu vou fazer uma introdução à inteligência artificial, vai ser uma coisa teórica, e na sequência vocês vão ser apresentados alguns cases práticos do uso de inteligência artificial na área da saúde, tá bom? Vamos lá? Então, antes da gente pegar e falar de inteligência artificial per se, a gente precisa entender o que é a tal da análise preditiva ou o que é um modelo preditivo. E a definição é bastante simples. Ela é uma função matemática onde a gente vai procurar identificar determinados padrões que existem dentro de dados que a gente coletou previamente para a gente fazer, no caso desse exemplo que eu vou dar, uma classificação. E eu vou sair da área da saúde para dar um exemplo bem didático para vocês, para explicar o que é um modelo preditivo. E a pergunta que eu vou fazer é o seguinte: como que a gente consegue definir um cachorro, né? Parece uma pergunta boba, mas não necessariamente, tá? Bom, para a gente pegar e definir um cachorro, a gente precisa pegar e fazer algumas perguntas. Então, por exemplo, um cachorro é um ser vivo? Um cachorro tem 4 patas? Um cachorro é um mamífero? Um cachorro é da família Canidae? Um cachorro ele é doméstico? Então, são 5 perguntas que a gente pode fazer para definir um cachorro. Claro que poderiam existir inúmeras outras perguntas, tá? Mas para efeito didático a gente vai usar essas 5 aqui. Então, vamos avaliar se um cachorro é um cachorro? A gente vai responder essas perguntas. E a gente vai usar uma convenção. Para o sim a gente vai usar o 1 e para o não a gente vai usar o 0. Então, como vocês podem ver aí na tela, se a gente pegar e pensar em um cachorro e responder as 5 perguntas, para os 5 itens que a gente está avaliando, a gente vai ter sim para todos eles, a gente vai ter 5 números 1. Né? Então, são 5 sobre 5 ou 100% de probabilidade de ser um cachorro ser um cachorro. Que é meio óbvio, né? Então, agora, será que um lobo é um cachorro? Não sei, vamos colocar no nosso modelo para avaliar. Se eu pegar e responder as perguntas, eu vou ver que eu tenho o critério sim para 4 perguntas, mas o fato dele não ser doméstico, ele leva um 0 ali. Ou seja, de 5 critérios eu atendo 4, ou eu atendo 80% dos critérios. Então eu posso dizer que um lobo tem 80% de probabilidade de ser um cachorro. Vamos pensar se um gato é um cachorro? É um raciocínio muito similar. Ele também vai ter 80% de ser um cachorro, porque ele atende 4 critérios dos 5. Veja que não necessariamente os mesmos do lobo, mas ele também atende 4 critérios. Aí, uma galinha é um cachorro? Não sei, vamos colocar no nosso modelo. Aqui a gente consegue perceber que dos 5 critérios, a galinha só atende 2. Então a gente pode falar que existe 40% de chance de uma galinha ser um cachorro. Um Big Mac é um cachorro? Não sei, vamos responder as perguntas. A probabilidade dele ser um cachorro é 0, porque das 5 perguntas que a gente fez, ele não atende nenhuma. E a mesma coisa acontece para um iPhone, né? É só responder as perguntas e ele vai mostrar para mim que é 0% a probabilidade de um iPhone ser um cachorro. Isso parece ser um pouco bobo, mas na prática é exatamente como um computador funciona. Ele tem esse pensamento lógico, racional, fixo, né? Rígido, vamos dizer assim. O fato é que, quando a gente pega e pensa nessas perguntas, a gente consegue definir a probabilidade de qualquer coisa ser um cachorro, né? Desde que a gente responda essas 5 perguntas. A soma desses critérios sempre vai variar entre 0 e 1, ou seja, isso sempre vai dar para a gente uma probabilidade. Então, a gente acabou de criar um modelo que faz uma previsão e retorna uma probabilidade de qualquer coisa ser um cachorro, dados os critérios que nós estamos avaliando, que são essas 5 perguntas, tá? Então aqui a gente tem a função matemática
que define o nosso modelo, né? Então, P de cachorro, a probabilidade de ser um cachorro é 0,2 de cada um dos critérios, né? A soma de 0,2 vezes a cada um dos critérios que a gente está analisando. Notem que esse não tem nada a ver com inteligência artificial, mas ele é importante para fazer uma introdução, explicar aqui que é um modelo preditivo e a gente vai voltar a esse modelo logo mais. Bom, vamos falar então de inteligência artificial. Não é coisa nova, a inteligência artificial tem mais de 70 anos e é uma coisa muito grande, tem vários tipos de inteligência artificial. De uma forma geral, a maioria das pessoas fala em inteligência artificial, ela pensa em ficção científica e na verdade não é bem isso. Dentro dos vários tipos de inteligência artificial, o que a gente trabalha hoje, o que a gente está falando hoje, o que resolve problemas de negócio, problemas do dia a dia, é uma coisa que a gente chama de Narrow AI, ou a inteligência artificial estreita. E esse conceito de estreito está relacionado com o fato de que a gente está trabalhando com objetivos bem específicos. Dentro do mundo da inteligência artificial, que é uma coisa acadêmica, tá? Tem taxonomia específica, é um subcampo da ciência da computação. O que interessa para a gente é uma outra coisa que chama Machine Learning, que é um termo que provavelmente vocês também já ouviram falar, é o aprendizado de máquina. E dentro de Machine Learning tem uma coisa específica que é o que a gente vai tratar aqui, que é o tal da análise preditiva. Então, quando a gente fala desmistificar a inteligência artificial, aqui já tem um grande ponto, né? Quando eu falo de inteligência artificial, na verdade eu estou falando de machine learning e eu estou falando de análise preditiva, que é uma técnica e basicamente eu estou falando que usando inteligência artificial, machine learning, aprendizado de máquina, análise preditiva, eu consigo fazer previsões. E eu vou fazer isso de um jeito mais rápido, eu vou fazer isso com mais segurança, né, com mais confiabilidade, eu vou ser mais assertivo e é um jeito muito mais barato de você pegar e fazer previsões do que determinados métodos tradicionais que a gente tem. Tá? Vamos dar um exemplo prático aqui de como é que funciona isso daqui. Não é um exemplo médico, é um exemplo da área de recursos humanos que eu costumo usar bastante, porque independente do tipo de negócio que a gente está falando, toda empresa, toda organização tem lá a sua área de recursos humanos e a questão do turnover, né, que é o fato, é aquele índice que mede os funcionários que saíram da empresa ou do negócio versus aqueles que entraram, é um índice, né? É comum para todo mundo e todo mundo está preocupado com isso. Ninguém gosta de perder colaboradores, perder funcionários. Então, a gente vai pegar e eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona o modelo para a gente calcular a probabilidade de um determinado colaborador sair da organização. Tá? Vocês olhando na tela, né, vocês vão ver uma série de pontinhos azuis e pontinhos vermelhos. Eu costumo brincar que esse é o momento LSD da aula, porque vocês vão pensar nesses pontinhos como se fossem pessoas. Tá? E o fato delas serem azuisinhas e verdinhas é porque essas pessoas são pessoas que estão trabalhando hoje na organização e são pessoas que saíram da organização num passado. E aí a gente pode definir se 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas o fato é que aqui a gente tem gente que está na organização e tem gente que saiu da organização. Tá? Independente se essa pessoa está ou não na organização, ela tem uma série de características, como, por exemplo, essas que vocês podem ver na tela. Quantas horas médias horas extras médias elas fazem, se ela tem hora de sobreaviso, qual é a idade, qual é o salário. Mas tem uma característica aqui que é super importante, que a gente chama do target, é o que eu estou buscando, que é uma informação se a pessoa está ou não dentro da organização. É isso que aparece na tela de vocês como desligado. Esse desligado é o que vai definir se a bolinha é vermelha ou se a bolinha é azul. A gente precisa ter todas essas informações dentro de um determinado lugar que a gente chama de dataset ou conjunto de dados. A gente precisa ter todas essas informações juntas. Em geral, essas informações elas vêm de vários lugares, mas a gente tem que colocar tudo isso num lugar só. Se a gente for pegar e se aproximar do mundo real, a gente está falando aqui de uma planilha Excel.
vamos imaginar assim, onde nas linhas você tem as pessoas, né, cada uma das pessoas, e nas colunas você tem as características, sendo que tem uma coluna que é super importante, que é a tal do desligado, que ela vai ter sim ou não. Eu vou pegar esse dataset e eu vou colocar dentro de um liquidificador. O liquidificador é um programa especialista em criar modelos preditivos. Né? O que é um programa especialista? Você tem o PowerPoint para fazer a apresentação, você tem o Excel para planilha eletrônica, você tem o Word para processar texto e você tem o liquidificador para fazer modelos preditivos. Existem diversos tipos de liquidificador, eu não vou entrar no mérito aqui de quais são. Mas o fato é que, independente se você usa um liquidificador gratuito ou um liquidificador super caro, né, potente ou não potente, ele vai te dar como resultado da batida que você está fazendo ali, uma planilha mais ou menos como essa que você está vendo na tela. Tá? Essa planilha, nas aulas eu costumo falar, né, a hora que os advogados saem da sala, porque essa planilha é extremamente intimidadora, com esse monte de número, com um monte de casa decimal. Mas na prática é muito simples da gente pegar e entender o que está ali, sem precisar conhecer uma vírgula de matemática. Tá? Por exemplo, existe uma coisa chamada p-valor. P-valor tem uma fórmula horrorosa, é uma coisa estatística, tem a ver com nível com confidência, enfim, é um negócio super complexo, mas esquece, você não precisa saber isso, o liquidificador já calculou para você. E vocês vão perceber que nessa planilha, os dados estão ordenados pelo p-valor, do menor p-valor para o maior p-valor. E tem uma regra que é importante, uma regra geral. Quanto menor o p-valor, mais aquela variável, aquela característica, aquela pergunta, né, ela me ajuda a definir se aquela informação ela é ou não importante para o modelo que eu estou querendo criar. Por exemplo, no caso, a probabilidade aqui de uma pessoa sair da companhia. Então, sem saber matemática, eu já consigo identificar que idade é uma coisa que é super importante, de acordo com os meus dados, para calcular a probabilidade da pessoa sair ou não da organização. Por outro lado, a escolaridade não é. Então, assim, se ela tem ensino fundamental ou pós-doutorado, não faz diferença. Assim, então você está falando que quem é mais velho sai mais... Não, não estou falando nada disso, só estou falando que idade é uma coisa que é importante. Tá? Bom, a outra informação que a gente tem aí são os coeficientes, e os coeficientes ajudam a gente a definir a tal da função matemática, que no caso desse modelo que a gente está construindo, é uma função parecida com essa que está na tela. Nas minhas aulas eu costumo brincar que esse é o momento que na sala só ficam os engenheiros, né? Porque se aqueles números são intimidadores, esses aqui são muito mais, tá? Essa fórmula aqui. Mas não tem problema, porque isso aqui é o tal do trabalho do cientista de dados. Vocês, como médicos, não precisam saber isso, tá? Quem vai fazer isso é o cientista de dados. Essa informação só está aqui para mostrar para vocês que não existe mágica, existe técnica, existe matemática, existe estatística por trás. Essa equação, né, essa que a gente definiu, que calcula a probabilidade da pessoa sair da companhia, é o que a gente chama de um modelo que aprendeu com os dados. O modelo foi criado a partir dos dados. Por isso que a gente faz, inclusive, uma relação com essa questão do nome ser aprendizado de máquina, né? Você dá os dados para a máquina, ela aprende com base naqueles dados e constrói para você uma equação matemática, que é o que a gente chama de modelo no final das contas. O que interessa, nesse caso aqui especificamente, é o resultado do que o modelo vai gerar. Nesse caso, a probabilidade de cada pessoa sair da companhia. E aí, o gerente de RH, os gerentes das áreas de negócio, vão se preocupar em fazer essas análises, né? Entender por que, por exemplo, o Daniel, que está aí no finalzinho da lista, tem 90% de chance de sair da organização, e o Joaquim, ele tem 12%. Isso permite que a gente faça uma série de análises possíveis, né? Uma série de análises para a gente pegar e definir determinadas ações que vão, no fim do dia, reduzir o turnover, vão reduzir
a perda que a gente tem de funcionários. Tá? Eu sei que RH é uma coisa que não está diretamente no mundo de vocês, então rapidamente eu vou dar só um exemplo da área médica, que fala sobre nefrologia, que fala sobre hemodiálise. Tá? Na aula seguinte a gente vai ter cases com muito mais detalhes. Tá? Mas rapidamente, só para pegar o embalo desse exemplo que eu já dei, para vocês entenderem que na prática eu falei de RH, mas que o mesmo princípio vai se aplicar aqui. Veja bem, eu tenho aqui uma série de pacientes, esses pacientes eles são pacientes de hemodiálise. E o que define o azulzinho ou o vermelhinho? É se eles fazem diálise 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. Qual é o problema de negócio que eu quero resolver? Eu quero identificar pacientes que têm potencial para eu conseguir reduzir a hemodiálise de 3 vezes por semana. Então, eu vou ter uma série de características dos pacientes aqui: sexo, idade, diabetes, hemoglobina, tem essas que vocês estão vendo na tela. E o meu target, né, quer dizer, a variável que eu estou buscando é a frequência. Ou seja, 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana. Vou colocar tudo isso dentro do meu liquidificador e o meu modelo vai construir, né, meu modelo vai ser uma equação que, uma vez que eu forneça os dados dos meus pacientes, ele me diga se é um potencial candidato, né, baseado numa probabilidade dele ser um potencial candidato para eu conseguir reduzir de 3 vezes por semana para 2 vezes por semana. Tá? Então, qual que é o objetivo do nosso modelo? A saída dele são candidatos potenciais para fazer redução da frequência de 3 vezes por semana para 2 vezes por semana. Aqui é importante dizer o seguinte, tá? Computador não tem CRM. Computador ele pode dar auxílio para uma conduta, mas quem define a conduta é o médico. O computador é só um auxiliar, tá? Quais são os benefícios do modelo que nem esse? Bom, primeira coisa, óbvio, é o conforto para o paciente, né? De ter que ir lá toda semana, 3 vezes, vai passar a reduzir isso de 3 vezes para 2 semanas. E para a organização de saúde, tem a questão do custo, tá? Se a gente pegar com base no custo do SUS de R$ 194,00 por sessão de hemodiálise, imaginar que toda semana o paciente tem que fazer, são 52 semanas por ano, a gente está falando de uma redução de R$ 10.000 por paciente por ano. E obviamente que a gente não vai fazer isso só para um. Se a gente conseguir aplicar isso e reduzir isso para 100 pacientes, e reduzir o número de sessões de hemodiálise para 100 pacientes, na prática a gente está falando de uma economia potencial de, por exemplo, R$ 1 milhão por ano. Tá? Então, vamos concluindo aqui porque o tempo urge, tá? Vamos voltar para o nosso exemplo do cachorro, né? Que a gente criou um modelo preditivo, mas não era com inteligência artificial, com aprendizado de dados, com análise preditiva. A gente vai fazer isso agora, tá? A gente não tinha a nossa tabela, onde a gente pegou e definiu todas aquelas perguntas e a gente respondeu para cada um daqueles exemplos, né? O cachorro, o lobo, o gato, a gente colocou os números lá. Né? Então, eu posso pegar e adicionar uma coluna que é a resposta, dizendo se é um cachorro eu coloco sim, se não é um cachorro eu coloco não. Na prática, é o mesmo caso das bolinhas que a gente definiu lá no caso de RH e no caso da nefrologia. Né? Quer dizer, se é um cachorro, então é sim, bolinha azul. Se não é um cachorro, bolinha vermelha, então é não. Coloco isso dentro do meu liquidificador, tá? E vou ter uma equação, né, uma função matemática que vai me dar a probabilidade de ser um cachorro ou não. Tá? Então, vocês percebam aqui a diferença. Né? Lá atrás a gente definiu as perguntas, a gente resolveu, a gente respondeu as perguntas, a gente calculou as probabilidades e tal. Aqui eu estou usando um conceito diferente, eu estou dando os dados para o computador, colocando isso no liquidificador e ele me retorna com uma função matemática. Tá? Esse é o princípio da inteligência artificial, do machine learning, da análise preditiva. Bom, pessoal, algumas mensagens finais aqui rapidamente. Primeira coisa, obviamente que em 25 minutos
a ideia era simplificar ao máximo para efeitos didáticos, né? Por exemplo, no caso do modelo do cachorro, a gente precisaria trabalhar com muitas outras características, né, ou perguntas a serem feitas e muitos mais exemplos para a gente conseguir ter um modelo que desse um resultado mais confiável para a gente. Os exemplos que eu dei que mostram aquela equação é uma equação do tipo chamada regressão logística, que é uma técnica que veio da estatística, que tem mais de 40 anos, e talvez seja o modelo mais simples que existe hoje a gente pensar em análise preditiva. Praticamente a gente não utiliza mais isso porque hoje tem técnicas que são muito mais modernas, como por exemplo as técnicas de redes neurais, boosting, enfim, tem outras técnicas. Mas o que é extremamente interessante é que é o seguinte, o princípio é exatamente o mesmo se você pegar e usar uma técnica super antiga ou uma técnica absolutamente nova, cujo paper tem aí 3 anos. Tá? O princípio é exatamente o mesmo. Outro ponto, não existe projeto de inteligência artificial, existe projeto que usa inteligência artificial. Então, por exemplo, no caso da Nefro, não é um projeto de inteligência artificial, é um projeto da área de nefrologia para pensar, para determinar, para identificar potenciais candidatos para redução da frequência de hemodiálise. Esse projeto usa inteligência artificial, mas ele não é um projeto de inteligência artificial. Tá? Inteligência artificial, pelo menos agora, vocês já sabem que isso não é mais um buzzword, uma coisa que todo mundo fala. É simplesmente uma técnica para a gente fazer predição ou previsão, normalmente como a gente fala no dia a dia. A gente tem que pensar em inteligência artificial, em machine learning, aprendizagem de máquina, análise preditiva, como uma ferramenta, um meio para atingir um fim, mas ele não é o fim em si. Outra coisa, você não precisa saber como criar um modelo, como chegar naqueles números, naquelas equações, nada disso. Isso é o trabalho do cientista de dados. O que você precisa é saber o que é inteligência artificial, para que se utiliza, os principais casos de utilização, que tipo de problema resolve, e aí sim você pensar numa forma de conseguir resolver um problema que você tem utilizando inteligência artificial. Lembrando que quem vai fazer o trabalho técnico de construção do modelo é o tal do cientista de dados. Tá? Muito bem. Pessoal, os slides estão disponíveis para quem tiver interesse. O link, o QR Code do LinkedIn está aí na tela, basta vocês me conectarem, solicitarem material e eu mando para vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela participação no Congresso e até a próxima.